Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim aqui mais uma vez abordar temas pertinentes ligados à conjuntura, ao momento atual, né? Que a gente pode sempre fazer uma análise de caráter sociológica sobre alguns acontecimentos importantes, certo? Então é um pouco sobre a atualidade. Antes de começar, gente, sempre pedindo para vocês, né, humildemente, que dê uma curtida, tá? Deixa sua like, deixe comentários, certo? Se inscreva no nosso canal, que é muito importante para a gente essas tarefas. Diga que gostou, que não gostou, fique à vontade, tá bom? É sempre muito importante a sua opinião. Bom, gente, o tema aqui, eu não vou me prolongar muito sobre o que aconteceu do ponto de vista do modelo do, do fato que ocorreu no podcast mais conhecido do Brasil, que é o Flow. E especificamente um dos apresentadores, o Monark, que se apresentou bastante polêmico, mais uma vez, por defender um partido nazista. Tá? Eu estou resumindo aqui basicamente o modelo, o que aconteceu de fato, né? E nós tivemos também a participação nesse caso da Tabata Amaral, deputada federal, e do. Deixa eu pegar o nome dele aqui, para te ver. O nome do deputado Kim Kataguiri, né? Para te ver, ele é tão importante, né? Para não dizer o contrário, que eu tenho que ler aqui o nome desse rapaz. É um daqueles indivíduos que naquela onda antipetista começou a se apresentar como herói da pátria, herói da situação. Foi um cara que aproveitou a situação antipetista, né, para se reeleger. Era um desconhecido, ninguém tinha ouvido falar dele, né? Entrou, surfou nessa onda do antipetismo, né, como vários outros que fizeram a mesma coisa, né, e chegaram ao cargo político. Né? E a gente percebe que essas mesmas pessoas que surfaram essa onda, né, esse modismo antipetista, hoje aí estão fazendo um monte de besteira, um monte de bobagem. No caso desse rapaz, a mesma coisa, porque ele, no podcast do Flow, ele concorda, né, na possibilidade, na ideia de um partido de um partido nazista. E o argumento ele é muito simplório, né? Porque é mais ou menos assim, ora, se tem partido de comunista, se existe partido de esquerda, socialista, comunista, por que não tem o nazista? Afinal de contas, qual a ideia deles? O comunismo, o socialismo, ele provocou tantos massacres, tantas mortes como o nazismo. Só que esse discurso ele é falho. Ele é falho para a seguinte situação. Primeiro que o nazismo, na sua ideologia básica, ele utiliza o discurso da eliminação de etnias, né, de raças, de grupos étnicos. Né? Veja bem uma coisa, o comunismo não é nenhuma flor de formosura. Se a gente pegar a história do comunismo, dos estados socialistas, como no caso da União Soviética, pegar, por exemplo, Mao Tse-tung, no caso da China, a gente vai ver que tivemos massacres de milhões de pessoas. Entretanto, nesses modelos ideológicos, você não tem ali na sua ideologia principal a eliminação de indivíduos, a eliminação do ponto de vista ético, né? Quer dizer, você matar as pessoas porque é uma sub-raça, porque é uma raça inferior, né? Que esse é o discurso muito do modelo nazista, né? Que é reproduzido pelo modelo neonazista também. Então assim, como é que funciona? Como é que se desenvolve isso? Entenda assim a seguinte situação. A gente vai um pouquinho lá no século XIX, tá? O século XIX, né, onde nós teremos ali uma nova perspectiva, principalmente na questão da política imperialista no continente europeu, é ali no século XIX que nós teremos as bases de modelos ideológicos racistas que vão alimentar o nazismo no século XX. Então, por exemplo, uma das coisas que mais se destaca no século XIX é a doutrina do darwinismo social. Não confunda darwinismo social com darwinismo.
O darwinismo, né? A gente tem uma ideia, está falando da tese do naturalista inglês Charles Darwin, que durante 5 anos em ilhas vulcânicas, né, fazendo pesquisas no reino animal, chegou à conclusão que justamente nesse reino animal alguns indivíduos conseguem se adaptar melhor ao meio, uma questão de adaptação e sobrevivência. Darwin nunca falou de indivíduos superiores ou de raças superiores, não falou nada disso. O que ele falava era de adaptações. Né? Um indivíduo que se adaptava e essa adaptação levava um indivíduo a sobreviver. Quem não se adaptava morria. Era mais ou menos esse sentido. Então Darwin usou esse modelo, né? Ele usou muito isso no seu livro A Origem das Espécies. E o que acontece? Alguns antropólogos da época do Darwin pegaram a tese do próprio Darwin, o darwinismo, e transformaram num monstrinho racista, que é o darwinismo social. Essa palavra social ela é racista, porque a partir dessa premissa se acredita que existe raças superiores e inferiores. A ideia seria mais ou menos assim, de que existe um processo de evolução, e essa evolução está relacionada, não mais no reino animal, mas entre a raça humana, indivíduos que têm uma raça superior, são superiores, e outros que são inferiores. Essa tese, essa ideia, gente, vai servir como uma espécie de desculpa, como uma espécie de pretexto para o imperialismo europeu, que ao chegar no continente africano e asiático, começa a usar o discurso do darwinismo social, do tipo, olha, nós, europeus, brancos, caucasianos, como nós somos superiores, né, nós temos a obrigação de tirar essas raças inferiores, o negro, o oriental, da incivilização, da barbárie. Então há todo um discurso. É tipo assim, mas por que isso? Né? Por que não só chegar lá e dominar esses povos? Porque a tese, a ideia de um povo que vai dominar um outro povo tem que estar sempre atrelada à ideia de um argumento ideológico bem feito. Não basta eu apenas te dominar, eu tenho que dizer o porquê eu estou fazendo isso. Então o discurso ideológico, né, do darwinismo social pega e se expande. E é daí que vão surgir algumas coisas malucas, né, muito ligado a uma ideia racista, como a craniologia, né, medição dos crânios, né, a antropologia criminal do Lombrósio, né, que vai falar de que existem indivíduos que você consegue identificá-los como bandidos pela expressão do rosto, pela afeição do rosto, coisa desse sentido. Tá? Teremos o caso do Conde de Gobineau, conhecido como pai do racismo, que é um cara que veio muito aqui para o Brasil e vai usar o discurso de que raças misturadas, o processo de miscigenação leva a indivíduos degenerados tanto em termos de personalidade como em termos físicos. Então, na tese dele, por exemplo, o Brasil era uma espécie de depósito de lixo humano, porque o processo de miscigenação criou indivíduos degenerados, indivíduos inferiores. Tá? Então, a ideia do Conde de Gobineau, que era um francês, né, um conde francês metido a cientista, era de criar uma tese de que existem as raças inferiores, que pior do que você ser negro, ou você ser oriental, ou índio, era você ser misturado. Então se criou uma tese dessa miscigenação com uma coisa ruim e negativa, e o povo brasileiro estava num estado de decadência completa. Né? Nós teremos então, por exemplo, pseudociências como a eugenia, né? A eugenia que ele, inclusive é criado pelo cunhado do Darwin, um cara chamado Galton. Né? E a eugenia, essa palavra vem de bem nascer, a ideia de que alguns indivíduos que tivessem, por exemplo, crianças que tivessem problemas congênitos, por exemplo, nascer sem um braço, sem uma perna, sem um olho, deveriam ser eliminados. Né? Deveria se criar uma raça limpa, pura e perfeita. Havia toda essa tese. É nessa tese, principalmente da eugenia, que o nazismo vai beber. E vai pegar essas ideias, né, assim como várias outras, como também do Conde de Gobineau, para criar a tese da raça ariana, de indivíduos superiores, de raças inferiores e, pior, a ideia do extermínio das pessoas. Né? Quando você tem um campo de concentração, a solução final nazista, nós não estamos falando de assassinato, nós estamos falando de extermínio. Essa expressão quem usa é uma filósofa chamada Hannah Arendt,
que ela diz que os indivíduos não foram assassinados, eles foram exterminados num campo de concentração, né, como se fosse gado. Então você tem aí uma perspectiva racista de que, olha, se você não se enquadra dentro do modelo racial, você deve ser eliminado, descartado. E aí inclui quem? Judeus. Também inclui também eslavos, né? Como por exemplo o caso dos russos. Como também inclui, por exemplo, ciganos, tá? Homossexuais. Tá? Então tu vai ter um grupo que vai ser visto como o pior de todos, os piores de todos. E esses deveriam ser eliminados. É essa tese, esse modelo racista que está na base do nazismo e dos partidos nazistas. Aí você verifica, por exemplo, pessoas dentro de um podcast famoso defendendo partidos políticos, defendendo um partido político nazista. Se você defende a atuação de um partido nazista, você está defendendo tudo isso. Você está defendendo todo um modelo de extermínio de pessoas, de raças e de grupos. Mais uma vez, destacando aqui, não é defender o comunismo e o socialismo, porque se você pegar, por exemplo, a história dos estados socialistas, autoritários, né? Foram estados que realmente eliminaram, mataram muita gente mesmo, estão falando de milhões de pessoas, mas você não tem, por exemplo, no modelo do Estado socialista soviético, por exemplo, ou mesmo na China, ou mesmo em Cuba, aquela coisa de, olha, temos que eliminar os inferiores, as raças inferiores, como tem no nazismo. Quer dizer, então na sua premissa básica, na filosofia básica do nazismo, tu tem o extermínio de pessoas. Quer dizer, é uma doutrina que parte de uma ideia do extermínio, de eliminar seres humanos. E aí, esse papo de, não, mas o comunismo matou tantas pessoas como o nazismo, não pega, velho, porque a gente sabe que existe a história, a história contraditória as histórias negativas, ruins do comunismo, socialismo, a gente sabe disso, é só ler o seu livro de história. Mas, por favor, você querer justificar um erro com outro erro, dizer assim, se o comunismo mata pessoas, então eu posso defender um partido nazista. Mas quando você defende um partido nazista, você esquece a história, esquece que existe uma base ideológica que diz o seguinte: indivíduos vistos como raça inferiores devem ser eliminadas. Tu está defendendo esse tipo de coisa? Quer dizer, um deputado federal defende um negócio desse? Esse rapaz aí, o Monarcas, é até... Bom, sei lá, é um cara que viveu sempre de lacração. Na verdade, o Flow, esse podcast, fez muito sucesso porque sabia fazer sempre isso. Lacração, lacração, lacração. E como, na verdade, isso virou moda, né? Que legal, tá? Virou o maior podcast do Brasil. Mas assim, quando você vai só vivendo disso, um dia isso vai quebrar. Um dia isso não vai funcionar. E vai voltar contra você. E foi o que aconteceu com o Monarca, que agora saiu do Flow, foi obrigado a sair porque os patrocinadores fizeram uma campanha, né? E a maioria dos patrocinadores desse podcast realmente abandonaram esse programa, porque não dá, velho, para você defender partido nazista, né? E o argumento do tal do esse deputado aí, o Kim alguma coisa, né? Dizendo que é perseguição política, certo? Primeiro você declara uma coisa errada, absurda, típico de gente que nunca leu história na vida. E segundo, velho, tu tá na política, tu quer o quê? Que todo mundo te trate com respeito? Política é política, meu amigo, certo? É um campo minado. Vai ler um pouco Maquiavel que você vai entender um pouco o que é política, sabe? Não é flor de formosura. Falar besteira, quando o cara já não fala besteira, ele é atacado. Quanto mais quando fala bobagem, fala besteira. Então fica isso, gente. Aqui, rapidamente, uma reflexão do ponto de vista social e ideológico para destacar por que não devemos defender partidos nazistas. Pelo simples fato de que eles têm na sua ideologia a regra de que as raças são superiores algumas e outras inferiores. E que aquelas classificadas como inferiores, como os judeus, por exemplo, na tese deles, devem ser eliminados. Quer dizer, se você defende o partido nazista, tu está defendendo essa loucura, essa porcaria toda aí. Tá bom? Pessoal, é isso. Até a próxima. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.